Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa terça-feira, que se encontra hoje no capítulo 30 de Jó. Nós iremos ler o versículo de número 1 apenas, que é onde está a sugestão da leitura, que traz por título Quando se zomba da vergonha do presente. Lembrando sempre, irmãos, que estamos estudando a lição de número 10, que será aplicada no próximo domingo, que tem por título A Última Defesa de Jó. Ok? Então vamos à leitura bíblica. Mas agora se riam de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. A realidade dura da vida de Jó, de novo, se levanta. Ontem nós falávamos disso, que é normal esses momentos de tristeza, esses momentos de angústia. Ainda mais quando a realidade é dura, como era a dele naquele momento, é normal ela nos abater. É normal a gente se abater nesses momentos assim. Samuel Terren diz o seguinte: em abrupto contraste com o quadro idílico de um passado inapagável, Jó oferece agora uma descrição concreta e circunstancial das calamidades que estava acontecendo. Ou seja, em contraste do que ele era. É diferente do que ele era, do que era a vida dele, diferente de como ele era. Agora ele passa a descrever como ele está. Isso aqui, irmãos, já traz para nós uma certa lição, porque uma das coisas que nós vamos aprender com o Senhor Jesus é a questão da humildade. Nós estudávamos semana passada sobre a sabedoria, e uma das coisas que a sabedoria vai despertar no sábio é a humildade. Não se vangloriar, e tinha até um versículo que nós lemos falando sobre isso: não se glorie o rico na riqueza, não se glorie o forte na força, mas se vai se gloriar, glorie-se nisso, em buscar ao Senhor, em andar com o Senhor. Então, algo que é uma tentação que pode passar pelo coração das pessoas, de acharem que são melhores do que os outros e até desprezar os outros, porque elas têm alguma coisa, porque hoje elas são alguma coisa. Irmãos, a única certeza que nós temos nessa vida é que não existe segurança para coisa alguma. Nada está seguro. Nenhuma fortuna está segura, nenhuma saúde está segura, nenhuma alegria está segura, nenhuma paz está segura. Ou seja, não há segurança de fato na nossa vida, na nossa realidade deste mundo, porque a qualquer momento algo pode acontecer e destruir essas coisas, ou destruir todas essas coisas ao mesmo tempo, como aconteceu na vida de Jó. Um homem milionário, um homem bilionário, um homem poderoso, da noite para o dia, é tirado do palácio e jogado no lixo, literalmente no lixo, fora da cidade, porque não dava para viver no meio das pessoas. Olha essa realidade, olha que coisa dura. Então, sim, nós devemos ser humildes em qualquer situação, em qualquer circunstância, porque a vida, não dá para a gente ter certeza de muita coisa. Da noite para o dia, as coisas podem mudar na nossa vida. Então, não caia nesse tipo de armadilha. Mas aí a gente segue. O que está acontecendo com o Jó é um pouco de choque de realidade. Ele próprio disse: eu nunca contratei os pais desses meninos. Eu não permitiria que os pais desses meninos que hoje estão zombando de mim, eu não permitiria que eles nem acompanhassem os meus cachorros. Olha há bastante arrogância nisso, né, irmãos? Por mais que as pessoas sejam problemáticas, o respeito é algo que deve pautar o nosso relacionamento com essas pessoas. Amém? Mas vamos seguir aqui. Roy B. Zuck, teólogo, esse teólogo já faleceu, infelizmente, faleceu em 2013, norte-americano ele diz o seguinte, que ele faz uma descrição desse capítulo, do capítulo 30. Ele diz o seguinte: Jó lamentava sua presente miséria, que contrastava
tão violentamente com os dias anteriores à sua enfermidade, né? O que a gente falava, um cara bem-sucedido em todas as suas áreas, agora completamente devastado. Agora, ele era socialmente desrespeitado. Versículo 1 ao versículo 15 desse capítulo 30. O Champlin diz o seguinte: um jovem zombar de um idoso era uma descortesia impensada no Antigo Oriente Médio, Antigo Oriente Próximo, ou seja, hoje, e no Oriente Médio, né, na Idade Média, ou seja, lá no mundo oriental, um jovem zombar de um idoso é algo impensável. Isso não passa pela cabeça de nenhum deles, né, porque tem essa cultura de que temos que respeitar e valorizar os idosos, e isso é coisa boa, isso é bom, é um bom comportamento. E ele ainda conclui isso, nos mostra a que estado estava a vida de Jó, né? Como que Jó estava. Porque no passado, jamais esses jovens teriam coragem de zombar dele desse jeito. No passado, quando ele estava na sua glória, vamos colocar assim, eles não teriam feito isso. Mas uma coisa, irmãos, é que nós temos que ter sempre cuidado. A gente pode sempre ofender alguém e não dar importância para essa ofensa que a gente fez a essa pessoa e isso mais tarde voltar-se contra nós. Então, nós precisamos vigiar nisso, para que isso não aconteça. Se acontecer, volte, se conserte, tente fazer as pazes, porque é sempre bom nós deixarmos as portas abertas por onde nós passarmos, para que quando se houver necessidade de voltar, elas ainda continuam abertas. Amém? Mas vamos continuar aqui. O Zuck ainda diz o seguinte: sofria dores físicas, versículos 16 a 19, sofria dores físicas, estava espiritualmente abandonado, era a forma como ele se sentia, não significava que Deus o havia abandonado. 24 a 26 versículos, e exausto física e emocionalmente, versículos 27 a 31. Então, é normal sim, seria aceitável, é aceitável que Jó estivesse naquela situação. Mas tem algo, irmãos, que eu gostaria de chamar a atenção ainda, que é o fato de que nós acabamos prestando atenção, dando mais atenção àqueles que gritam mais alto, àquilo que grita mais alto. Nós acabamos dando mais atenção, por exemplo, você pode estar dando mais atenção à dor, porque ela está gritando mais alto do que as outras coisas. Você pode estar dando mais atenção ao sofrimento, porque ele está sendo mais eloquente, ele está gritando mais na sua vida do que as outras coisas. Você pode estar dando mais atenção ao sofrimento, à dor, à angústia, porque eles gritam mais alto. E sempre será assim. Sempre será desse jeito. A agressão, ela é mais violenta e ela tende a aparecer mais do que as coisas normais e boas da vida. Eu lembro de uma situação que eu vivi há um tempo atrás, lá por volta de 2014, 2015, eu estava passando por um problema na igreja, tinha algumas pessoas que não estavam muito satisfeitas comigo, e nem vou discutir aqui se elas estavam certas ou erradas. A questão aqui é o seguinte: eu lembro que eu estava subindo no púlpito para pregar e assumi a tribuna e comecei a espanar a palavra, comecei a pregar, e quando eu levantei os olhos, meus olhos procuraram diretamente aquelas pessoas, e elas estavam, eram umas 4 ou 5, se eu não me lembro, se eu não me engano, elas estavam sentadas praticamente no mesmo banco, e elas riam e cochichavam e olhavam para mim. De repente, irmãos, não tinha nada a ver comigo o que elas estavam falando. Mas na minha cabeça, elas estão zombando de mim, elas estão rindo de mim, e eu estava pregando. E na mesma hora eu falei, não vale a pena continuar. Não tem razão de eu continuar pregando, porque
pregar para passar por isso, para passar por esse tipo de vergonha, não faz sentido. E na mesma hora o Espírito Santo falou comigo: olha para mim, igreja, olha para além delas. E eu levantei os olhos. E a igreja tinha por volta de mais de 300 pessoas. E as pessoas estavam chorando. As pessoas estavam glorificando, as pessoas estavam de mão para cima, louvando e adorando a Deus. E eu vi a diferença. Eu vi que os que estavam desviados naquele culto, e eu não estou falando isso porque estavam me criticando, ou porque eu achava que estavam me criticando, mas é porque de fato elas não estavam vivendo aquele momento de adoração, do culto. Então eu estava prestando mais atenção aos que estavam desviados do que aqueles que estavam glorificando a Deus. E aquele dia eu aprendi uma grande lição. Então, meus irmãos, olhem além do sofrimento, olhe além da dor, olhe além da perseguição, olhe além da angústia, e você verá que além dos espinhos existem flores. Além do sofrimento existe alegria. Além da zombaria existem pessoas que te amam e pessoas que querem a tua companhia. Amém? Que esta terça-feira, meu querido, seja dia de você, ao invés de escolher olhar para a angústia e para o sofrimento, escolha olhar para as flores que o Senhor tem colocado no seu caminho. Escolha olhar para os presentes que Deus tem colocado na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e tenhamos todos um excelente dia na presença do Senhor. Fiquem em paz, meu irmão.